Hoje o Fluminense vai enfrentar o Criciúma pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Acho que na situação que nós estamos, eu não preciso dizer que esse jogo é muito importante. Na verdade, cada jogo fica cada vez mais importante a cada derrota que a gente tem. Então, vem comigo, vamos falar sobre essa partida. Meu nome é Júlia Cunha e essa é Dominada pelo Flu. Para começar, a partida entre Fluminense e Criciúma vai acontecer no Heriberto Wilson às 8 horas da noite. Vai ter transmissão do Premier. Para quem quiser saber da live do Jornada, lá o papo começa às 6 horas da tarde. E aqui a gente vai ter a nossa clássica live de pós-jogo logo depois da partida. Marquei ali para umas 10h15, então você já pode clicar lá no link que eu vou deixar na descrição. E se você já puder deixar o seu like lá, isso ajuda o YouTube a divulgar para mais gente. Então se você curte a nossa resenha pós-jogo, não esquece de curtir, que isso apoia muito o nosso canal. Inclusive, pode aproveitar e curtir esse vídeo também. Agora vamos falar sobre as informações de fato dessa partida. Esse tipo de partida é muito comum a gente avaliar olhando o nosso adversário, né? Se é um adversário que veio da Série B, logo a gente pensa, vai ter um jogo que o Fluminense pode conseguir pontos mesmo fora de casa. Só que ao mesmo tempo vai ser um jogo duro, afinal o Criciúma tem conseguido bons resultados. Eu ia até falar que o Criciúma tá numa situação melhor do que a gente, mas a gente tá na lanterna, então todos os times no Brasileiro estão numa situação melhor do que a gente. Mas o que me preocupa, né? O Criciúma tem conseguido resultados importantes, venceu o Atlético Goianiense, o Botafogo e o Cruzeiro. Botafogo e Cruzeiro, inclusive, eles venceram em Criciúma. Empatou também com o Internacional, então assim, tem feito alguns pontos importantes, mas um detalhe que acho que tem nessa sequência é que mesmo os jogos que o Criciúma perde, o Criciúma não perde sem deixar de fazer os seus gols. Para vocês terem uma ideia, o Cuiabá fez 5 gols no Criciúma e mesmo nessa partida o Criciúma deixou 2 gols no Cuiabá. Então assim, tendo em vista que a gente tem uma defesa que hoje ela está melhor do que nas últimas rodadas, mas sofre de alguns momentos de desatenção que geralmente são cruciais durante a partida, e um ataque que é pouco eficiente, né? A gente fez o gol contra o Internacional, mas antes disso a gente já vinha há muitos jogos sem fazer gol. Esse é um aspecto que me preocupa ao pensar que a gente vai enfrentar o Criciúma fora de casa, além, obviamente, do histórico que o Fluminense tem nos jogos fora de casa, especificamente dentro do Brasileiro. Mas enfim, se eu tô falando isso aqui, mano, com certeza já tem todos esses dados, todas essas informações. Então vamos falar sobre provável escalação para essa partida. Bem, eu estou gravando esse vídeo na quarta-feira, então o que a gente já sabe para essa partida? A gente tem os retornos de André e Diogo Barbosa, que estavam suspensos na partida contra o Fortaleza, voltam então a ficar disponíveis para o Mano Menezes. O Cano não vai para essa partida porque levou o terceiro cartão amarelo do banco da partida contra o Fortaleza. No último domingo ele já não tinha condição de jogo, então dificilmente entraria nessa partida. E na lista de jogadores que viajaram para esse jogo contra o Criciúma, que foi divulgada pelo GE, consta que Douglas Costa, Felipe Alves e Gabriel Pires viajaram para esse jogo. Por todas as informações que saíram no dia de hoje, é difícil imaginar eles entrando em campo pelo Fluminense, mas enfim, fica a informação que, segundo o GE, eles viajaram junto com a delegação. E aí, a provável escalação do GE colocou o seguinte time: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Santos, Antônio Carlos, Diogo Barbosa, André, Martinelli, Ganso, Marquinhos, Keno e John Kennedy. No Keno a gente vai deixar um asterisco, porque segundo o Lessa, a informação que ele recebeu é que o Keno foi testado pelo Mano Menezes começando no banco, tá? Como uma opção no banco. Então há uma possibilidade do Keno não ser titular nessa partida. E assim, eu gosto dessa possibilidade porque para esse momento eu acho que não é tão adequado assim a gente voltar a jogar com 4-3-3. Tudo bem que o Mano fez isso na última partida, mas vale lembrar que ele não tinha o André à disposição, então se fosse ali algum receio de iniciar o jogo com o Gabriel Pires ou o Felipe Andrade na trinca de volantes, como ele fez contra o Internacional, talvez tenha sido por essa opção, e agora com o retorno do André isso volte a ser possível. E assim, nesse ataque da provável escalação do GE, acho que só o Marquinhos é unanimidade. Eu tiraria tranquilamente o Keno ou o John Kennedy para a entrada do Alexander, porque ainda que o Alexander não esteja um primor de atuação, eu acho que coletivamente ele tem ajudado mais a equipe do que colocar um ataque com esses três, tendo em vista o momento que o Keno e o John Kennedy passam, né, hoje no Fluminense.
E aí eu sei que deve ter muita gente se descabelando. Ah, Júlia, mas o Fluminense precisa atacar, não pode ter medo de atacar. Cara, eu concordo completamente. A gente não pode ter medo de atacar. Mas ao mesmo tempo, a gente também precisa ser consistente defensivamente. Por isso eu prefiro, principalmente tendo em vista que a gente está enfrentando uma equipe que tem feito gols todos os jogos, eu prefiro ter uma equipe com uma formação mais defensiva e com jogadores que tenham velocidade para contra-atacar. Tanto que eu fiz algumas ponderações sobre essa escalação, mas eu não acharia nada ruim se o Mano Menezes tentasse arriscar entrar com algum menino da base ou com o Jean Lucumi, que é o jogador que parece ser mais rápido e tem sido decisivo nos jogos que tem feito pelo Sub-20, porque a gente está numa situação onde a gente precisa muito do resultado. Então acho que eu me sentiria muito mais feliz vendo o Mano testar algo diferente e arriscado, que pode dar errado, mas que tem sua lógica, do que insistir em jogadores que jogo após jogo vem fazendo partidas muito abaixo, né? Eu até criei uma certa expectativa com o Keno naquela partida contra o Internacional, mas contra o Fortaleza, assim, foi muito abaixo. A gente viu que os moleques, quando entraram, deram uma outra movimentação. Então, não sei, né? Mas tentar algo diferente hoje, na situação que a gente tá, parece que não vai ser pior do que o que a gente vem fazendo dentro de campo. Mas agora vamos falar do lado do Criciúma. Segundo informação do GE, o Criciúma tem um retorno importante, que é o Wilker Angel, que retornou da Copa América após a eliminação da Venezuela. E da lista de desfalques do Criciúma, apenas quem pode ficar de fora por questões médicas, segundo o GE, está em transição, é o Felipe Viseu. Que sonho, né? O dia que o Fluminense vai ter apenas um jogador de fora da partida porque tá em transição. Só um. Com isso, a provável escalação do GE para o Criciúma tem Gustavo no gol, Claudinho, Rodrigo, Wilker Angel, Marcelo Hermes, Barreto, Ronald, Felipe Mateus, Mateuzinho, Tolazzi e Arthur. E o árbitro dessa partida será o Anderson Daronco. Não preciso nem fazer comentários, né? Pra gente fechar falando de tabela, afinal, depois de todo o jogo, fica aquela... O Fluminense já caiu, o Fluminense ainda tem chance. Cara, enquanto matematicamente tiver chances, a gente tá aí e tá pra luta, tá pra jogo, tá? Mas a gente tem alguns jogos já dessa rodada já aconteceram. Tem situações que são favoráveis. O Grêmio perdeu para o Cruzeiro e o Corinthians perdeu para o Vasco. Mas é claro, a gente precisa fazer a nossa parte também, né? Tem muita gente fazendo as contas que o Fluminense precisa, pelo menos, encerrar esse turno com 12 pontos e que coloca uma pressão e uma importância ainda maior nesse jogo. Porque até a virada do turno, quem a gente enfrenta, né? Além desse jogo contra o Criciúma fora, a gente enfrenta o Cuiabá fora, o Palmeiras em casa e tem essa possibilidade de virar o turno ainda no aguardo dessa partida contra o Atlético Paranaense, que também seria em casa. Mas são jogos difíceis, né? Cuiabá fora e Palmeiras em casa são jogos difíceis. Hoje a gente tem 7 pontos, 2 vitórias, seria ótimo, seria o melhor dos cenários, porque a gente ficaria com uma preocupação menor. Isso é claro, pensando apenas 12 pontos. Melhor seria realmente vencer todos os jogos, né? E a gente até consegue esses 12 pontos também com uma vitória e 2 empates. Mas assim, é muito importante que a gente vença algum jogo. E se a gente já pudesse começar já nesse jogo, dessa quinta-feira, pra ver se dá um gás, pra ver se dá um ânimo, pra ver se ajuda também a torcida a ter mais esperança, porque tá todo mundo desesperado. Esse seria um cenário que daria mais esperança pra essa sequência de caminhada que a gente ainda tem pela frente. Mas de qualquer forma, tudo indica que esse vai ser um jogo difícil. A gente não pode subestimar o Criciúma, mas a gente também precisa buscar um resultado aí. Vou dizer a todo custo. Acho que a gente pode dizer a todo custo, né? E como eu falei pra vocês, eu tô gravando esse pré-jogo na noite de véspera dessa partida. Se você quer saber as últimas atualizações antes do jogo, fica ligadinho que tem sempre o nosso giro do almoço lá no Jornada KTM 902. É o quadro que eu tô à frente lá no Jornada. E a gente, né, normalmente em dia de jogo a gente espera o Fluminense divulgar a lista de relacionados, onde a gente acaba tendo as informações sobre esses jogadores que estão desfalcando o time. Então, para você ficar atualizadinho, não esquece de dar essa moral lá no Jornada. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e acompanha o nosso quadro por lá. Por hora é isso, bora torcer bastante nessa quinta-feira, porque o momento é desesperador, mas estamos vivos. Então, sem desânimo, erga essa cabeça e bora apoiar o Fluminense. Nos vemos mais tarde aqui no canal novamente para nossa live de pós-jogo. Um beijo e saudações tricolores!